O Enigma da Rosa Rubra em Copacabana. Capítulo 1. O pesadelo de Copacabana. Antônio sempre foi um sonhador. Não era raro que, mesmo em cochilos curtos, sua mente o levasse a cenários sombrios e sem sentido. Kira, sua amiga, compartilhava da mesma sina e foi ela quem sugeriu uma consulta com seu pai, Arnaldo, um psicólogo renomado. Arnaldo, com sua voz calma e experiente, explicou que aqueles sonhos perturbadores eram ecos de um hábito, o consumo de conteúdo violento ou assustador, especialmente antes de dormir. A recomendação era clara: evitar filmes e livros com essa temática, principalmente à noite. Antônio assentiu, determinado a seguir o conselho. No caminho para casa, a brisa suave de Copacabana convidou Antônio a uma parada estratégica para um suco. Coincidentemente, Kira estava lá, e um olhar seguido de uma mensagem de texto selou o reencontro. Enquanto se deliciavam com sucos e lanches, o celular de Kira tocou. Ao abrir a bolsa, um título na capa de um livro saltou aos olhos de Antônio: Rio de Janeiro, população dizimada e cidade totalmente tomada pela destruição. Kira, percebendo o interesse de Antônio, fez um sinal de desaprovação. Ela sabia que aquele era exatamente o tipo de leitura que seu pai havia desaconselhado. De volta à mesa, ela foi direta: Antônio, esse livro não vai fazer bem para sua mente e para seu sono. Você sabe disso. Você sabe bem a orientação que meu pai te deu na consulta. Mas Antônio insistiu, implorou, e Kira, após um breve silêncio, cedeu, impondo uma condição: ele deveria ler o mais distante possível da hora de dormir. Antônio aceitou, aliviado por ter o livro em mãos. Algumas horas depois, uma mensagem brincalhona de Kira chegou: Antônio, esse livro tem uma pegada sombria. Se tu ler antes de dormir, tu vais sonhar com o que tu leu, e vai ficar preso no sonho sobre o livro. Antônio riu, respondendo: Kira, é desse tipo de livro que gosto, livro que eu fico preso, entretido na história. Então tá, respondeu ela. Já em casa, com a manhã ainda em seu início, Antônio planejava ler o livro. Decidiu tomar um banho primeiro, mas um imprevisto com o chuveiro consumiu o resto da tarde em concertos. À noite, uma ida ao mercado, que estava normalmente cheio, atrasou ainda mais seus planos. Exausto, Antônio finalmente chegou em casa, preparou o jantar, comeu e, às 22 horas, deitou-se. Olhou para o livro proibido na cabeceira e pensou: amanhã eu leio. O sono, porém, não veio. Inquieto, seu olhar recaiu novamente sobre o livro. Surreal como parece que tudo implicou para que eu lesse esse livro antes de dormir, murmurou para si mesmo. Cedendo à tentação, e lembrando-se das palavras de Arnaldo, decidiu ler apenas 5 páginas. A história o prendeu de imediato, mas Antônio, com um esforço tremendo, conseguiu parar na 5ª página. Ele sabia que havia quebrado a promessa. Um sono abrupto o dominou. Antônio mal teve tempo de fechar o livro e colocá-lo de volta na cabeceira. O aviso se concretizou. Antônio sonhou que estava em um Rio de Janeiro sombrio e destruído. Ruínas tomavam o lugar dos prédios, e Copacabana era irreconhecível. O mar não existia mais, em seu lugar, uma areia preta e fétida, e uma lama escura com peixes mortos. Enquanto Antônio vagava pelas ruas irreais, seu telefone tocou. Era a Kira, assustada, descrevendo a mesma visão, mas do centro da cidade. Ela ligou para o pai, Arnaldo, que estava na Ilha do Governador, na casa de Dona Cora, e ele também relatou o mesmo cenário apocalíptico. A dura conclusão era que estavam sozinhos na cidade, os três, em meio a uma destruição digna de um tornado. Ao se encontrarem, Kira e Arnaldo confrontaram Antônio. A revolta era palpável. O título do livro não era mera coincidência: Rio de Janeiro, população dizimada e cidade totalmente tomada pela destruição. Antônio percebeu então que a orientação de não ler o livro antes de dormir não era apenas um conselho, mas uma ordem. Sua teimosia os havia prendido naquele pesadelo. Mas por quê? Arnaldo, ainda criança, havia adquirido aquele livro de um curandeiro em um centro de bruxaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O curandeiro alertou: quem lesse o livro não poderia dormir nas 2 horas seguintes.
Descumprir essa regra significava ficar preso na história, talvez para sempre. A maldição do livro, ignorada por Antônio, havia se concretizado, arrastando-o e seus entes queridos para um pesadelo real. Eles estavam presos na história, e a pergunta que ecoava era: como sairiam de lá? Capítulo 2. A saída do labirinto onírico. O desespero tomou conta de Antônio, Kira e Arnaldo no Rio de Janeiro em ruínas. A cidade, um eco distorcido da metrópole que conheciam, era um purgatório onírico. Kira, com a voz embargada, olhou para o pai. Arnaldo, você tem que saber como sair daqui. Esse livro, essa maldição, tem que ter um jeito. Arnaldo, um psicólogo acostumado a decifrar mentes, agora enfrentava o desafio de decifrar um pesadelo tangível. Ele fechou os olhos, buscando na memória as palavras do curandeiro de Nova Iguaçu. Ele disse que quem lesse o livro não poderia dormir nas próximas 2 horas, murmurou, quase para si mesmo. E se a chave estiver na forma como entramos? Na violação da regra? Antônio, atormentado pela culpa, se aproximou. Mas eu li só 5 páginas, pai. Não foi o livro todo. Kiro interrompeu, não importa. A regra foi quebrada. O que importa é o que o curandeiro disse depois disso. De repente, uma luz parecia brilhar na mente de Arnaldo. Ele se lembrou de algo que o curandeiro havia mencionado, quase como uma parte, sobre a natureza dos sonhos induzidos por tal magia. O curandeiro disse que o sonho é uma realidade invertida, uma prisão feita de suas próprias expectativas e medos. Para sair, você precisa reverter a ação que te trouxe para cá. Antônio olhou confuso. Reverter a ação? Como assim? Arnaldo fixou o olhar no amigo de Kira. E disse: você leu o livro na hora errada, Antônio. Quebrou a regra do tempo. Para reverter isso, precisamos quebrar a regra do conteúdo dentro do próprio sonho. Kira, sempre prática, perguntou. E o que isso significa na prática? Significa, Arnaldo explicou com urgência, que a única forma de sairmos daqui é reescrever a história. O livro fala de destruição, de dizimação. Para quebrar o feitiço, Antônio precisa encontrar um elemento de criação, de vida, de esperança dentro deste cenário de ruínas. Algo que contradiga a própria essência do que ele leu. Ele tem que subverter o sonho, transformá-lo em seu oposto, mesmo que por um instante. Antônio sentiu um peso no peito. Mas como? Tudo aqui é destruição. Você precisa procurar, disse Arnaldo, a voz firme. Em algum lugar neste Rio de Janeiro devastado, precisa haver um símbolo de renascimento. Uma flor em meio aos escombros, uma fonte de água limpa onde só há lama, um raio de sol em um céu sempre cinzento. Algo que seja o oposto do que o livro descreve. E você precisa crer nisso, Antônio. A convicção é o catalisador. A tarefa parecia impossível, mas era a única esperança. Antônio, Kira e Arnaldo se entreolharam, um lampejo de determinação nos olhos. A saída não seria pela força, nem pelo medo, mas pela capacidade de encontrar vida onde a morte parecia ter vencido. Era uma corrida contra o tempo dentro de um pesadelo sem tempo, onde a menor faísca de esperança poderia ser a chave para a liberdade. Você acha que Antônio encontrará esse símbolo de esperança?